Bem-vindo, seja bem-vinda a mais um Café das 7. Aqui nós discutimos as estratégias para você destravar a sua oratória digital para gravar vídeos que convençam as pessoas. Eu me chamo Leopoldino Santos e o tema de hoje é: por que muitos têm vergonha de gravar vídeos para a internet? Por que muitos têm vergonha de gravar vídeos para a internet? Vamos lá, porque esse tema é extraordinário. Muita gente tem vergonha de gravar vídeo, muita gente fica travado por gravar vídeo, muita gente não sabe da onde vem esse problema e nós vamos trazer essa clareza hoje para que você reflita e para que você realmente consiga vencer a vergonha de gravar os vídeos para a internet. Porque não faz sentido, né? Você tem tanto conteúdo aí, não faz sentido você guardar para você por causa da vergonha. Deixa eu encontrar aqui um ponto certo para o celular, porque eu tive um problema com o meu celular. Eu estou usando aqui o celular da empresa e eu estou com dificuldade aqui para organizar. Pera aí, eu acho que deu, né? E é engraçado que a entrada do fone dele é em cima, então o meu microfone aqui ficou curtinho. E a câmera dele também é bem do lado esquerdo. A minha ela no meio, né? Tem que lembrar de ficar olhando aqui pro lado esquerdo ali para você não ficar vendo vesgo. Então vamos embora, porque muitos têm vergonha de gravar vídeos para a internet. E aí, tá animado? Como é que você tá? Animada, animada? Deixa eu ver aqui, ela ficou meio escura, pera só um pouco. Primeira vez que eu faço live nesse celular aqui da empresa. Aí, opa, aí, tá. Eu tô fazendo besteira aqui. Pera aí, deixa eu ajeitar. Só um minuto. Vamos lá. Aí. Show. Então vamos seguir firme aqui. Porque muitos têm vergonha de gravar vídeo na internet. Você tem vergonha de gravar vídeo na internet? Fala pra mim. Você tem vergonha? Fica travado, fica travada? Como é que você se sente? Quando você vai fazer live, ou se você ainda não fez uma live, como você se sente ao pensar em fazer uma live? Quais são os sentimentos que vêm ao pensar em fazer uma live? Fala pra mim. Como é que você se sente? E quero te falar que a maioria tem medo de se expor. A maioria das pessoas tem esse medo. Não é só você, tá? Várias pesquisas mostram quanto que as pessoas têm medo da exposição. Quanto que as pessoas têm medo da oratória. As pesquisas elas mostram sobre a oratória, sobre falar em público, né? Mas a gente transferindo isso para fazer lives, para gravar vídeos, é o mesmo medo, é a mesma vergonha, é o mesmo receio dessa exposição. Então várias pessoas têm, a maioria das pessoas tem na verdade, tá? Elas têm mais medo de falar em público do que qualquer outro medo. Várias pesquisas evidenciam isso. Então você não está sozinho nesse jogo. Não se considere sozinho. Também, cuidado para não fazer disso um amuleto. Aquela coisa, todo mundo é assim, então não tem problema. É normal, então vou relaxar. Todo mundo tem vergonha de gravar vídeos, então é normal, eu faço parte da galera, faço parte da multidão. Você tem que refletir, você quer ser multidão ou você quer fazer diferença? Você quer fazer parte dos 2% que decidiram fazer diferença, que decidiram se expor na internet, decidiram postar conteúdos, decidiram potencializar a sua autoridade, como consequência disso, vender mais o seu produto, vender mais o seu serviço, ou convencer alguém de determinada ideia. Então, o que você deseja? Ou você quer ficar fazendo parte da multidão, ser mais do mesmo, ser somente mais um. A decisão é sua. Então você tem que decidir. E não usar isso como um amuleto de que todo mundo tem vergonha, então beleza, eu vou ficar aqui na minha. Não, o primeiro passo você tem que descobrir por que você tem vergonha dessa exposição. Por que você tem receio de fazer lives? Por que você tem receio do que os outros vão pensar de mim? Por que você age dessa forma, pensa dessa forma ou sente dessa forma? Porque você somente ao pensar em se expor, ao pensar em fazer lives, começa a dar
calafrio, sua respiração começa a ficar um pouco ofegante, começa a sentir aquelas borboletas na barriga, né? A boca seca, suor, tremor, mãos frias. Por que você sente isso? Aqueles que decidiram mudar, aqueles que decidiram fazer a diferença, aqueles que decidiram não ser mais do mesmo, eles refletiram e entenderam por que eles estavam agindo assim. Então tudo começa de entender o motivo pelo qual você age assim. E aí, entendendo o motivo, você começa a usar estratégias e técnicas para que você destrave a sua oratória digital, que a gente fala muito aqui. Mas entendendo o porquê, facilita muito esse processo de destravar. Quando você entende o porquê que você tem essa dificuldade, o porquê você não quer se expor, já é um passo inicial para você destravar a sua oratória digital. O problema é que muitas pessoas negligenciam isso. Muitas pessoas já querem partir para técnica, para ferramenta. Isso é um grande erro. Já vou pegar técnicas de oratória, ferramentas de oratória. É um grande erro quando você não se conhece. Identificar o porquê você tem vergonha significa você fazer um processo de autoconhecimento. Leopoldino, isso é uma blá blá blá, isso é coisa de coach, isso é coisa de desenvolvimento pessoal. Isso é besteira. Então, se você achar que isso é besteira, você vai continuar do mesmo jeito, com a mesma vergonha. Porque quanto tempo talvez você acha que isso é besteira, mas você não mudou ainda? Você ainda não potencializou a sua oratória. Ou você já até começou a fazer, mas você não sabe o motivo pelo qual não destrava, você ainda tem um pouco de receio, você ainda tem um pouco de ficar preocupado, o que os outros vão pensar, se vai receber críticas, se está bom, se ficou bom, se não ficou. Você tem que entender isso. E muitos vivem como um boneco que vai sendo levado para lá e para cá por alguém e não tem uma racionalidade. É um objeto parado que as pessoas só levam, vai para cá, vai para lá, faz isso, faz aquilo. E muitas pessoas vivem assim, são submetidas ao que as pessoas pedem, o que as pessoas muitas vezes mandam ela fazer, seja um patrão, alguém, algum determinado líder. E as pessoas vão sendo como esse boneco, sendo levadas para um lado e para o outro. E não refletem por que elas não avançam. Por que elas têm essa vergonha de gravar vídeos para a internet? Por que ela tem essas vergonhas de se expor? Porque se não entenderem o porquê, se você não entender o porquê que você tem a vergonha de gravar vídeos, a vergonha de fazer lives, não tem como mudar. Você não entender por quê. Não só você identificar a vergonha, mas de onde veio essa vergonha? De onde veio esse receio da exposição? E aí, sabendo de onde que veio, você começa a ter ideias, você começa a ter o ponto de partida para ver um destravar da sua oratória digital. Porque não adianta você somente aprender técnicas, querer destravar com técnicas, a técnica de dicção, técnica de colocar, de expressão corporal, de colocar meu corpo, minhas mãos, técnica de expressão facial. Não adianta se lá dentro você ainda não destravou, ainda não foi curado dessa vergonha, desse medo. Mas de onde veio isso? Por que eu sou assim? Você já fez essas perguntas? Qual o motivo que me levou a ser assim? Qual o motivo que me levou a ter o medo da exposição? Qual o motivo que levou a maioria das pessoas, como eu disse, pelas pesquisas, a maioria das pessoas tem esse medo, a vergonha de se expor, a vergonha de gravar vídeo, a vergonha de fazer lives? Qual o motivo que levou a maioria dos seres humanos serem assim? Você já parou para refletir sobre isso? Qual o motivo que levou a nossa raça humana a ter essa vergonha de gravar vídeos? Vergonha da exposição? Vergonha do que os outros vão dizer? Vergonha se eu falhar? E se eu fizer errado? E se não der certo? O que vai ser de mim? Vou ser apedrejado? Vou ser esculhambado? Vão fazer piada sobre mim? Vou virar meme na internet?
Eu já vi pessoas que têm medo de gravar vídeo, fazer live, especialmente fazer live ao vivo, que ao vivo pode acontecer de tudo ao vivo. As pessoas têm receio de virar meme nessa geração do cancelamento, né? Tudo é cancelamento, todas as pessoas colocam na internet, começam a fazer chacota e muita gente tem esse medo. E tem pessoas que têm esse medo e não se identificaram ainda. Tá? E aí, essa vergonha da exposição, em tese, tá? Que a vergonha está associada ao medo. Tá? Que vergonha e medo acabam se confundindo. Não quero trabalhar tecnicamente a diferença de um para o outro, mas de uma forma simples é a mesma coisa. Tá? E eu quero te falar o seguinte, você nunca vai perder esse medo da exposição, o medo de falar em público. Nunca. Porque, como eu já falei aqui algumas vezes, o medo ele é um mecanismo de defesa. O medo é uma proteção. O medo nos faz pensar, nos faz refletir, nos faz traçar planos para que a gente faça melhor. Imagina se você não tivesse o medo da exposição. Você iria começar a gravar, abrir uma live do nada, sem preparar, sem saber o que vai falar, sem tema. Ou seja, você ia se expor totalmente. Mesma coisa o medo, se você não fosse o medo, o mecanismo de defesa, a gente entraria no precipício e correria o risco de morrer. Então, o primeiro ponto é entender que esse medo, ele não vai embora. A vergonha, ela não vai embora totalmente, sempre vai ficar lá. Então, a questão é vencer a vergonha de gravar vídeo na internet, vencer o medo. Não é fazer o medo sumir. Muitas pessoas erram aqui. Elas acham, eu nunca vou estar preparado, estou sempre com esse medo não vai embora. Ele vai continuar, é um mecanismo de defesa. Agora, se você ficar olhando para o medo, olhando para essa vergonha, você vai potencializar, porque aquilo que a gente foca, cresce. Tudo aquilo que a gente fica olhando, cresce. Por exemplo, quando você começou a escolher um carro que você queria comprar, e quando você foi olhar na rua, vou comprar, sei lá, um Corolla preto. E quando você for olhar na rua, você só via Corolla preto. Por quê? Porque você focou. Tudo que você foca em algo, aquilo ali se expande. Então, a mesma coisa no medo. Quando você foca, ele vai se expandir. Vai se expandir. E aí você precisa entender por que você tem esse medo, tá? E eu vou te garantir aqui que a sua mente vai explodir aqui hoje. Você fica comigo aqui no final, você que está ao vivo, você que está no gravado, a maioria acaba assistindo no gravado, você que está aí no gravado, fica aqui comigo até o final, você que está aqui ao vivo, porque a sua mente vai explodir e eu acredito fortemente, eu tenho a certeza que muitas chaves vão virar se você deixar a sua mente aberta para esse conteúdo, tá? E eu quero te encorajar a algo agora muito importante. É o seguinte, eu quero que você traga à memória quando você era criança. Eu podia mais aquela ladainha de ir lá, ver coisas do passado e ficar vendo quando eu era criança. Não é ladainha, tá? Porque às vezes algumas pessoas distorcem isso. Porque assim, tudo que nós somos hoje, é fruto daquilo que recebemos no passado. Se o que nós somos hoje é fruto que nós recebemos no passado, as evidências científicas mostram isso. Se eu sou um conjunto de tudo que eu vivi no passado, para que eu busque mudar o que eu sou hoje, o presente, eu tenho que entender o passado. O que aconteceu lá? Por que eu tenho essa vergonha? Ou por que a maioria das pessoas tem essa vergonha? Principalmente você. Por que você tem essa vergonha? Depois você pode fazer uma análise também enquanto humanidade. Por quê? Tá? No final eu vou até falar mais sobre isso aqui um pouquinho mais em detalhes. Tá? Mas agora eu quero trazer a sua memória quando você era criança. Inicialmente, você não tinha medo do julgamento, como tem medo agora. Inicialmente, nenhum de nós tínhamos medo do julgamento. Por quê? Porque nós ainda não tínhamos a racionalidade formada, somente o córtex pré-frontal formado, o neocórtex formado. Nós ainda éramos pequeninos, não tínhamos esse receio da exposição, não tínhamos vaidade, nenhum tipo de ego, como as crianças que brigam hoje e depois daqui a pouquinho já estão fazendo as pazes, estão brincando de novo.
Adultos não, né? Adultos começam a racionalizar demais, aí fere o ego, toca na vaidade, aí começa a gerar brigas, não perdoa. Criança não, criança já perdoa com facilidade, esquece com facilidade. Por quê? Porque ela não tem o ego ainda formado, né, digamos assim, de uma forma bem didática para você entender. Ainda não tem um córtex pré-frontal formado. E aí não tem um medo do julgamento. Você não tinha medo do julgamento. Mas aí no decorrer da infância, coisas que nós vivemos, nós fomos recebendo palavras, nós fomos recebendo comportamentos, fomos modelando comportamentos dos nossos pais, daquelas pessoas que estavam próximas. Porque dentro de cada um de nós existem os neurônios espelhos. Neurônios espelhos são aqueles que espelham só de ver, de estar no mesmo ambiente que aquela pessoa, mesmo de uma forma inconsciente, mesmo que eu não seja consciente, mesmo, pô, eu vou copiar isso que ele fala, eu vou copiar essa forma que o Leopoldino fala, como é que ele fala? Ele coloca as mãos, eu vou copiar como que ele mexe as expressões faciais, eu vou copiar como que ele modula a voz, eu vou copiar. Isso você tá trabalhando de uma forma consciente, mas os neurônios espelhos, eles trabalham sem você perceber. Só pelo fato de você estar próximo de alguém, você começa a modelar. Por exemplo, em locais, instituições religiosas, né, que aqueles discípulos ali, eles acabam sendo parecidos com o líder, não porque copiaram, mas porque de tanto ver, vai modelando. E como nós éramos crianças, isso era muito mais potencializado. Por quê? Porque a criança ela aprende mais rápido do que o adulto, porque a criança ela tem uma facilidade da neuroplasticidade neural. O que é isso? A capacidade dos neurônios se adaptarem mais fácil ao ambiente, capacidade de aprender algo com mais facilidade. Agora, conforme a idade vai passando, vai havendo um desafio maior do aprendizado, de uma forma geral. Então, quando eu era criança, quando você era criança, esses neurônios espelhos eram muito mais potencializados. E tudo que nossos pais faziam, pessoas que te criaram, você modelou. Talvez eram pessoas que não falavam bem com outras pessoas, não gesticulavam bem, não tinham bons relacionamentos. Talvez eram pessoas mais introspectivas, pessoas mais fechadas, e você mesmo inconscientemente você modelou isso. E aí foi potencializado muito mais essa questão da vergonha da exposição quando os seus pais falavam algumas coisas. Então, tem coisas mais terríveis, né? Os pais falam, menino, você não vai dar em nada, não adianta, você não consegue fazer, talvez apontando, menino, você não vai dar em nada, você não consegue fazer, não adianta fazer isso, você sempre me deu desgosto, você sempre me deu tristeza, e palavras negativas terríveis já. Eu já vi pessoas que já me confidenciaram isso, que sofreram isso na infância. Mas também você não sofreu tanto assim, que quem sofreu mais realmente isso potencializa essa dificuldade da exposição, tá? Quando eu falo potencializa é porque fica mais latente, né? Mais na cara, porém é totalmente possível mudar isso, quebrar isso, tá? Existem técnicas e ferramentas. Hoje nós não vamos falar sobre isso, nós vamos só trazer a sua consciência, o porquê que você tem esse medo, essa vergonha, que o primeiro passo para qualquer mudança é o passo de ter a consciência daquilo que nós somos, a consciência daquilo que você é. Tendo essa consciência, você já sabe como começar, como dar um passo inicial. O problema é que a maioria das pessoas vivem sem ter essa consciência. A maioria das pessoas vivem de qualquer maneira, vivem de uma forma mecânica, sem refletir por que eu ajo assim. Por que eu faço isso? Por que eu faço da maneira que eu faço? Qual o motivo que me leva a agir dessa maneira? E aí nós sempre temos que refletir do passado. E talvez falando sobre isso, que a gente estava aqui no passado, os seus pais falaram algo tipo, fala baixo, o que os vizinhos vão pensar? Ou seja, não se exponha, senão as pessoas vão te julgar. Essa é a mensagem intrínseca, né? Essa é a mensagem que está por trás de quando seus pais falavam isso, quando nossos pais falavam isso. O que os outros param de falar desse jeito, menino? O que as pessoas vão dizer sobre a gente? Ou seja, não mostre quem você é.
Finja quem você é. Porque se você mostrar quem você é, as pessoas vão te julgar. E se te julgarem, vai ser ruim para você, vai ser dolorido. Então, finge uma pessoa que você não é. Essa é a mensagem que foi passada na sua infância. Como, por exemplo, roupa de andar em casa e roupa de sair na rua. Imagina comigo, qual o sentido de ter uma roupa para andar em casa e uma roupa de ir na rua? Ah, Leopoldina, é porque é para a roupa não estragar. Mas se a gente doutrinar a criança em casa, ela cuidar da roupa, por que estragaria? Ah, é roupa de brincar, então a criança vai para a rua, ela não pode brincar na rua, não pode correr na rua. Roupa de andar em casa, roupa de andar na rua, é uma mensagem que cria na mente da criança, depois se torna um adulto dessa maneira. É uma mensagem que você tem que ser uma coisa quando você está no secreto, e quando você está no público, você tem que ser uma outra coisa totalmente diferente. Não seja você quando estiver em público, seja somente você quando você estiver no secreto. Aqui na nossa casa, lá fora você tem que estar melhor. Lá fora você tem que estar arrumado, porque as pessoas podem te julgar. Aí vai ser dolorido para você. As pessoas podem te apontar, se você não tiver com uma roupa tão bonita, elas vão fazer piada de você, fazer chacota, e você será envergonhado. Essa é a mensagem que é passada quando existe uma roupa de andar em casa e uma roupa de sair. Outra coisa também é talheres, pratos, louças de alimentação na mesa, preparar uma mesa bonita. Muitas pessoas foram criadas assim, existia o copo, os pratos e os talheres das visitas. Os nossos é isso aqui. Às vezes até o copo da visita era um copo, uma taça mais bonitinha, e o do dia a dia era um copo de extrato de tomate. Porque para a visita tem que dar o melhor, para a gente não. Pode ser qualquer coisa. Serve qualquer coisa. Agora, para as visitas, não, porque tem que dar o melhor para eles. Então, isso vai sendo criado uma... Não que não tem que dar o melhor para a visita. Claro, a gente tem que dar o melhor para as pessoas, sem dúvida. Mas a gente tem que aproveitar o melhor com a gente mesmo. Você que tem filho, criar o seu filho nessa cultura de aproveitar o melhor. E não usar o melhor somente quando tem pessoas olhando. Porque nós somos o que somos em qualquer local, sozinhos ou na frente de pessoas. Nós temos que ser da mesma forma, do mesmo jeito. Por exemplo, talvez quando você ia levar alguém em casa, algum amiguinho, sua mãe, não traz ele agora não, tem tanta coisa para arrumar, tanta coisa para fazer, está tudo fora do lugar. Ou seja, a mensagem que passa sobre isso. Quando você estiver sozinho, faça o que você quiser. Seja você. Mas quando tiver pessoas, finja uma coisa que você não é. Por quê? Senão você vai ser julgado. Senão, se as pessoas vierem na sua casa, estiver bagunçada, vão te julgar, vão te apontar. Então, na frente das pessoas, você tem que fingir uma imagem. Porque senão, podem te condenar. Aí, a criança vai recebendo todas essas mensagens e vai se tornando um adulto que tem dificuldade da exposição. Dificuldade de se expor. E as pessoas vão fingindo aquilo que elas não são para agradar outras pessoas. Então, para você gravar lives, você tem que entender isso. E não ficar fingindo algo que você não é. Claro, não é para você fazer de qualquer maneira. Você acordou em casa, está com a cara amassada, está sem camisa. Não é para fazer live também de qualquer maneira. Mas entendendo que muitas dessas suas travas, o receio de fazer live, estão relacionadas a isso que você recebeu no passado. E você tem que o primeiro passo é trazer essa consciência. Você ter essa consciência de que muitas vezes você pode estar agindo como você era, aquela criança lá, pequenina, indefesa, que recebeu palavras, talvez até palavras negativas, palavras duras e fortes, que foram modelando as suas emoções, modelando toda a parte do seu sistema nervoso, e hoje você é guiado por essa criança indefesa, é guiado por essa criança que sofreu lá no passado. E aí quando você traz a consciência,
É o primeiro passo para você ressignificar. O que é ressignificar? Trazer um significado diferente. O que seria esse significado diferente? Preste atenção aqui. É o seguinte, tudo aquilo que o seu pai falou, a sua mãe falou, alguém que criou falou, talvez até professor, professora, alguma pessoa que tinha autoridade sobre a sua vida, palavras negativas que foi falada sobre você, eu quero te dizer o seguinte, isso não foi pessoal. Não foi pessoal. O que é esse fato de não ser pessoal? Porque quem falou para você, a pessoa já foi modelada daquele jeito. Ela foi pré-formatada daquele jeito. Se você pega um computador, você formata o computador, o teu computador é formatado para agir de uma maneira. Houve uma formatação, de uma forma. Você tem o Windows foi formatado para ser dessa maneira. Se você tem o Linux foi formatado para agir dessa maneira. Não adianta você pegar um programa que é incompatível é da Microsoft, é incompatível com Linux não aceita. Ele não vai aceitar, por quê? Porque ele foi pré-formatado para trabalhar só com determinados programas. E todos nós recebemos essas pré-formatações na infância. O seu pai, sua mãe, a pessoa que falou essas palavras talvez do passado, que gerou em você essa vergonha de se expor, o medo de se expor, elas foram pré-formatadas para agir dessa maneira. Por quê? Porque elas receberam dos pais, e os pais receberam dos avós, os avós receberam dos bisavós, os bisavós dos tataravós e por aí vai. Então faz sentido você continuar essa continuidade negativa daquilo que recebeu no passado? Você tem uma chave na sua mão, que é uma chave que pode destravar, não somente você, mas as futuras gerações. Porque a maioria das pessoas vivem as suas vidas como a música do Zeca Pagodinho, deixa a vida me levar, a vida leva eu, e não tem a consciência daquilo que precisam mudar. Não sabem o que fazem, por que fazem, porque não pararam para refletir. Você, de estar comigo até agora, aqui ao vivo, você que está assistindo um gravado até agora, você está refletindo, parece que é algo simples, mas é algo muito profundo e poderoso, que a maioria das pessoas não refletem sobre isso. A maioria das pessoas vive a vida no automático e não refletem porque elas fazem o que fazem ou porque elas deixam de fazer aquilo que elas deveriam fazer para potencializar o seu crescimento, para alcançar os seus sonhos. Vivem como eu falei no início da live, como um boneco que é levado para lá e para cá. É levado para lá e para cá pela sociedade, é levado para lá e para cá pela sua consciência, pelas suas emoções, pelo seu inconsciente e por aí vai. Então, quando você ressignifica, entende que o que as pessoas fizeram para você foi o que elas receberam no passado, você começa a perceber, peraí, então, quando eu era criança, eu recebi isso, quando eu era criança, eu não tinha meu córtex pré-frontal totalmente formado, então eu fui vítima. Percebe que a única fase na vida que você pode ser vítima é lá na infância. Hoje, em nenhuma situação você pode ser vítima. Hoje, em nenhuma situação eu posso ser vítima. Nós temos que ter a autorresponsabilidade de entender que tudo que acontece na nossa vida, sejam resultados bons ou resultados ruins, tudo que acontece é responsabilidade nossa. Tudo que acontece na minha vida é responsabilidade minha. Tudo que acontece na sua vida é responsabilidade sua, porque nós somos autorresponsáveis. Nós não somos vítimas. Nós temos que entender que tudo que nós colhemos é o que nós plantamos lá no passado. Leopoldinho, que você não sabe, teve pessoas que me falaram coisas tão ruins no ano passado, no ano retrasado, que me colocou tão para baixo. Preste atenção nisso, preste atenção. Ninguém tem a capacidade de fazer mal para ninguém, a não ser que a outra pessoa permite. Ninguém tem a capacidade de fazer mal para você, ninguém tem a capacidade de te xingar e te ferir, ninguém tem a capacidade de te jogar para baixo, a não ser que você permita. Você é a única pessoa que pode permitir isso.
Por quê? Porque se uma pessoa fala mal para você, fala algo sobre ruim de você, ela não está falando de você, ela está falando sobre ela, e ela está doente, ela está com problema, porque se fosse outra pessoa aí no seu lugar, ela falaria igual. Então não faz sentido você se ressentir. E quando você entende a sua identidade, quando você está com a sua identidade solidificada, você entende quem você é, nada do que fala à sua volta pode te ferir. Nada. Nada. Eu não sei a sua religião, não quero falar aqui sobre religião, mas eu vou falar de mim, o que eu acredito, tá? O que eu acredito. Eu acredito que eu sou criado à imagem e semelhança de Deus, porque a Bíblia me mostra isso. E se eu sou a imagem e semelhança de Deus, se Deus está em mim, nada pode ferir essa identidade, nada. Não depende de nada, não é o que eu faço que define quem eu sou, é eu sou e ponto final. Eu sou a imagem e semelhança de Deus e ponto final. Nada do que falarem pode me ferir, nada do que falarem pode, baixou a minha energia. Isso é coisa de pessoas fracas. Quando você entende a sua identidade, o que as pessoas dizem sobre você não pode te afetar. Quando você entende a sua identidade, você fez uma live, você gravou um vídeo, alguém criticou, isso não pode te afetar. Você tem que pegar essa crítica para te impulsionar, analisar, peraí, faz sentido o que ele falou? Pô, ele falou que eu estava falando mal, que eu estava falando olhando para baixo, beleza. Eu pego essa crítica e potencializo isso e torno isso uma força que eu já aprendi, já analisei aquilo que eu preciso melhorar, porque através da crítica me trouxe uma clareza. O problema é que as pessoas olham a crítica e se abalam, agem igual uma criança numa posição fetal, vão se fechando e aí vão deixando os seus sonhos para lá porque alguém falou alguma coisa de mim e isso me entristeceu. Me falaram que minha live foi ruim. Estou tão triste porque disseram que não foi tão legal. Para com esse negócio de querer agradar pessoas. Para com isso. Não seja escravo de agradar pessoas. Não seja escravo de métricas de vaidade das redes sociais, do marketing digital falso, que muitas pessoas vendem de dizer que é rápido, de querer uma estratégiazinha para viralizar, uma estratégiazinha para ter muitos comentários, para não sei o quê. Para de ser escravo disso. O que vai mostrar se você está no caminho certo são seus resultados. Resultados de venda, resultados de faturamento, resultados de pessoas que você potencializou, pessoas que você convenceu para determinada ideia. Não é o número de métricas, porque às vezes o algoritmo entrega, você tem um monte de visualização, um monte de curtida, mas não tem nada a ver com o seu avatar. Nada a ver. Aí eu fiz um videozinho de Reels, uma dancinha que deu 200 mil visualizações. Quem me garante que 200 mil visualizações são o teu avatar? Então as pessoas ficam escravas das suas emoções porque querem receber aplausos. Todo tempo quer receber aplausos, receber curtidas, receber comentários. Aí ficam viciadas, pegam o celular, ficam viciadas olhando. Ai, que alegria, recebi mais um comentário, ai, que legal. Ai, mais um comentário. Aí recebeu 10 comentários positivos. Um comentário negativo. O que essa pessoa falou de mim? Às vezes você até fala para alguém, você viu que a fulana de tal falou de mim, do meu vídeo? Ou você viu que não sei quem falou sobre meu vídeo, não sei o que, alguém me criticou? Não importa o que as pessoas digam sobre você. O que importa é a clareza do que você sabe quem você é, a sua identidade sendo fortificada. Então, você identificou o porquê lá no passado. Então ressignifica isso. Não importa o que você recebeu. Não importa se foi seu pai, se foi sua mãe, se foi uma pessoa importante, seu professor, algum líder. Não importa. Ele só fez isso com você porque é o que ele tinha para dar. É o que ele tinha. Se eu tenho R$2 para entregar para alguém, eu não tenho mais nenhum dinheiro. É o que eu tenho R$2. Se eu tenho 50, eu tenho 100, eu tenho 1.000. É o que eu tenho. Então eu só consigo entregar aquilo que eu tenho. Se eu só tenho R$2, eu não consigo entregar 10. Eu só tenho 2. Então, seus pais, as pessoas que te falaram palavras ofensivas no passado, principalmente quando você era criança, elas só entregaram o que elas tinham. É porque elas receberam aquilo. Elas não tinham mais o que dar. Então, você que tem esse entendimento, cabe a você pegar isso e você agora vai entregar outra coisa para outras pessoas. A sua geração para frente será diferente. E nesse entendimento já vai ser um passo, um grande passo para você fazer suas lives, para você se expor mais e não se preocupar com
as críticas. Beleza? Então, esse foi mais um Café das 7. Gratidão a todo mundo que ficou aqui até agora. A Miss Mans colocou aqui, o Renato, pô, meu irmão, você mora no meu coração. A Zelma Bronze, tamo junto. Tamo junto e vamos pra cima, que é só o começo. Conta comigo, eu vou salvar essa live, tá? Comenta lá o que você achou. Eu preciso muito da sua opinião para cada vez mais possa estar construindo conteúdos aqui que façam sentido para você, tá bom? Conta comigo, ó. Tô com as minhas mãos estendidas para você. Me manda um direct, eu tô aqui para te ajudar para caminhar ao seu lado. E vamos junto nessa para cada vez mais você destrave a sua oratória digital, beleza? Um grande beijo, faça um extraordinário dia, faça uma extraordinária semana. Vamos para cima, valeu!